Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos então entrando na nossa reta final do ano letivo de 2020, estendido até 2021, depois dessa nossa pequena parada aí de Natal e de Ano Novo. Então esse vídeo é para dar conta do nosso último conteúdo do ano, antes de nós finalizarmos o segundo semestre. E nós vamos então discutir em apenas uma aula esse tópico que está aparecendo aí na tela para vocês, que são os comparativos, tá? Comparativos de superioridade. Então, nós não vamos ter mais do que esta aula para discutir o tema. Então, tentei ser bem sucinto nas regras, tem bastante nuances, bastante coisinhas para serem discutidas, mas eu coloquei neste vídeo para vocês, eu vou colocar os principais aspectos desse tema dos comparativos. Então, eu vou apresentar para vocês quais são os usos e como é que eu formulo comparativos na língua inglesa, falando em comparativos de superioridade, porque existem outros tipos que a gente não vai ter tempo de abordar. Tem os comparativos de igualdade e de inferioridade, mas eles são temas mais simples de serem estudados, e como eu mencionei, nós não temos tempo hábil até o final do semestre. Nós só temos essa aula para discutir, então os aspectos mais importantes das comparações eu tentei trazer para vocês nesse material que eu estou apresentando agora nesse vídeo, tá bem? Então vamos lá, vou apresentar para vocês o tema, vou explicar do que se trata e como é que eu formulo comparações em língua inglesa. Tá bem? Então vamos lá. Comparativos de superioridade. O que são comparativos de superioridade? Então, comparativos de superioridade são normalmente adjetivos, em alguns casos advérbios, tá? Mas nós vamos tratar basicamente dos adjetivos, que servem para estabelecer uma relação comparativa entre coisas, pessoas ou situações, que estão em graus diferentes de uma determinada condição. Ou seja, eu vou comparar A com B, sempre sendo um superior ao outro. Um é mais do que o outro sempre, tá? E aqui eu salientei os adjetivos, claro que existem outras palavras que se prestam a fazer comparações, mas principalmente os adjetivos são os que aparecem em maior quantidade, tá? Vamos lá. Mas aí antes você deve estar se perguntando, né? Tem que saber o que é mesmo um adjetivo, já que nós vamos necessitar deles, nós vamos necessitar dessa classe de palavras para fazer as comparações, então vamos primeiro relembrar um pouquinho o que é um adjetivo, tá? Depois a gente retoma o tema. Então é o seguinte, nós já estudamos aí esse ano o que são substantivos, né? Lembrando, substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? House, substantivo comum, dá nome à casa. Joanne, substantivo próprio, dando nome a uma pessoa, ela, a Joane. My parents, né? Também é substantivo comum a mais de uma pessoa. Os meus pais, então estou dando nome a eles. Nós estudamos também durante esse ano os pronomes que substituem os substantivos, né? It, para coisas, para não pessoa. She, né? Terceira pessoa do singular feminino. They, terceira pessoa do plural, né? E aí nós vamos entrar com os adjetivos. O que são os adjetivos? Os adjetivos são qualidades ou características que nós atribuímos aos substantivos, aos nomes. Por exemplo, a house pode ser uma big house, casa grande, né? É uma característica da casa, grande. Pode ter outros, claro que é só o exemplo, né? Joanne, she is intelligent. Então, inteligente, a Joanne é inteligente, é uma característica, uma qualidade dela. Lovely, adoráveis, os meus pais adoráveis. Então, como é que isso fica numa frase? Então, nós temos o seguinte: That house is big, ou seja, aquela casa é grande. Ou it's a big house, é uma casa grande. Eu estou atribuindo uma qualidade à casa, uma característica. Joanne is intelligent, ou Joanne é inteligente. She is an intelligent girl. Ela é uma menina inteligente. Então, atribuindo uma característica, uma qualidade a Joanne. My parents are lovely. I have lovely parents. Os meus pais são adoráveis. Eu tenho pais adoráveis também. Estou atribuindo uma qualidade, uma característica aos meus pais. Tá, pessoal? E então isso só para lembrar. Eu acredito que vocês já sabiam, mas é interessante a gente conceituar a classe de palavras, a classe dos adjetivos, porque nós vamos precisar muito deles. A grande maioria das comparações em língua inglesa, as comparações de superioridade, são feitas a partir dos adjetivos. Como eu falei antes, existem outras classes de palavras, como os advérbios, e é possível comparar quantidades, os substantivos também, mas as regras se baseiam principalmente em cima dos adjetivos, e depois a gente só faz uma ponte quando precisar comparar um advérbio ou uma quantidade, um substantivo, né? A regra é semelhante. Então, por isso que nós vamos falar mais somente deles aqui. Vamos lá, mas voltando ao tema então, né? Nós estamos tratando de comparativos. Comparar em grau de superioridade, então, significa colocar dois elementos, um elemento A e um elemento B, em uma situação onde o A está em um patamar superior ao B. Sempre o A vai ser mais do que o B. Tá? Então, vamos lá. A estrutura do comparativo de superioridade, ela vem então com essa intenção de falar em inglês que um é mais do que o outro. Tá?
Então, guardem na cabeça essa tradução aqui, mais que ou mais do que. É disso que nós estamos falando. A é mais do que o B, tá? Para que a gente possa fazer uma comparação, então, existem algumas regras para a formação dessa estrutura. Essas regras vão depender, então, de duas coisas, tá? Já vão prestando atenção. Da ortografia, e eu já vou dar a dica que ortografia depende de existir um Y ou não na palavra, eu já vou dar os exemplos, mas a ortografia é nesse sentido, como é que a palavra é escrita, basicamente, eu tenho que prestar atenção aqui se existe Y ou não, e da quantidade de sílabas, tá? A primeira característica é essa, quantidade de sílabas depois a ortografia. Então, eu vou ter que saber contar sílabas em inglês, e além disso, dependendo do caso, se a palavra vai ter um Y no final ou não. Então, com isso, a gente vai ter 4 casos, tá? Quais são os 4 casos, então, da ortografia e da quantidade de sílabas? O primeiro caso é quando o adjetivo tem apenas uma sílaba, tá? Ele só tem uma sílaba aqui, independente de ter ou não o Y, tá? Exemplos aqui de adjetivos com uma sílaba. Big, que é grande, small, que é pequeno, hot, que é quente, e muitos outros. A grande maioria dos adjetivos em inglês, eu acho que são compostos por uma ou duas sílabas, né? Aí vai aumentando a quantidade de sílabas e é nessa história das duas sílabas é que vai entrar a questão do Y ou não. Aqui que é a ortografia, além da quantidade de sílabas, a ortografia vai estar em jogo. Então, primeiro caso, duas sílabas que terminam em Y. Por exemplo, nós temos aqui happy, que é feliz, salty, que é salgado, cloudy, que é nublado. Então, e muitos outros, tá? Então, são só alguns exemplos que eu coloquei aqui para mostrar para vocês alguns desses casos de duas sílabas que terminam com Y. Temos também, em menor número, menor quantidade, duas sílabas que não terminam com Y. Né? Exemplos aqui, honest, que é honesto, famous, que é famoso, clever, que é esperto. Tá? Então, são menos. Aqui a quantidade de adjetivos compostos de duas sílabas sem Y no final é bem menor do que as duas sílabas que terminam em Y. Mas eles existem e eles vão ter uma regra específica para esse caso aqui, para essa configuração. E o quarto caso, aí quando o adjetivo tem 3 sílabas ou mais. Ele pode ter 4, 5, é pouco comum palavras com 5, 6 sílabas, mas eles podem existir. Aqui nós temos intelligent, aqui são 4. Beautiful também, acho que 4, não, 3, beautiful, 3, popular, 3. Tá? Essa questão da contagem de sílabas, vocês não se preocupem. Eu precisaria fazer um outro vídeo para explicar como é que se conta as sílabas, mas quando nós estivermos trabalhando, vocês podem consultar, na dúvida, na leitura de texto, vocês podem consultar ou um dicionário físico ou consultem um dicionário na internet. Normalmente ele tem a separação das sílabas com uma bolinha. Tá? A dica aqui da separação silábica em inglês é o seguinte, ela não é dada pela escrita, ela é dada pelo som que a palavra, som de vogal. Quantos sons de vogal a palavra tem? Por exemplo, beautiful são 3, porque you é uma som de vogal em inglês. T é outro e o fu é outro. Tá? Então eu não conto aqui a U, eu conto como you, que é uma única vogal, som de vogal em inglês. Mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? É só para entender assim que se vocês precisarem aplicar a regra, precisar contar sílabas, vocês têm essa opção de consultar um dicionário ou consultar um dicionário online, um dicionário físico, né? Porque é mais fácil, tá? Como eu disse, a questão de saber a divisão silábica em inglês é um outro tópico que a gente não vai ter tempo de abordar aqui. Então vamos lá, como é que essas 4 configurações aqui vão constituir, como é que as regras vão se constituir a partir dessas 4 configurações que nós temos de adjetivos, tá? Vamos começar com os adjetivos com uma sílaba, tá? Quando o adjetivo possui apenas uma sílaba, ele próprio é alterado. O que significa dizer que ele próprio é alterado? Para dar essa ideia de mais que mais do que. Significa que a palavra mais não vai aparecer na frase. Vocês não têm na tradução a palavra literal mais. Mas vocês vão ter ele alterado. Ele vai ser alterado e vai receber um sufixo. O que é um sufixo? É aquela partezinha que se anexa depois da palavra. Nós temos o prefixo antes, sufixo depois. Então, aqui no caso da comparação, ele recebe o sufixo ER. Pode estar confuso, eu já vou mostrar um exemplo, vocês vão entender melhor. Vamos ver o exemplo então. Vamos pegar o seguinte adjetivo, ou o que nós vamos comparar. Vamos pegar a condição a ser comparada. Old, velho. Nós temos que colocar um elemento A numa condição mais velha do que um elemento B. Então, nós temos o elemento A. Eu dei um nome a um personagem aqui, Jack, 75 years old. O Jack, de 75 anos, é o elemento A. O elemento B é o Mike, 72 years old. Mike tem 72 anos. Ou seja, eu tenho duas pessoas com idades avançadas, mas eu quero comparar um com o outro no quesito velho, quem é mais velho que o outro. Como é que eu vou escrever essa sentença? Como é que eu vou formular essa comparação? Então a frase vai ficar assim, ó. Jack is older than Mike. Ou seja, o Jack é mais velho que Mike. Como eu disse no slide anterior, eu não tenho a palavra mais aqui nessa sentença. Deixa eu marcar aqui com essa sentença inteira aqui, ó. Vocês não encontram a palavra mais literalmente. A palavra que está na tradução aqui.
mas eu tenho esse indicativo aqui, né, que é o sufixo, que vai dar essa ideia. Então, eu tenho aqui o elemento A, que eu estou comparando, é o Jack, o elemento B é o Mike, o meu adjetivo da comparação, a característica, que é o old, e aí o mais do que vai ser parecido, vai se apresentar nessa estrutura com o sufixo ER. Então, essa é a dica. Quando vocês tiverem uma leitura textual que encontrarem adjetivos terminados em ER, possivelmente esse adjetivo vai ser traduzido com mais alguma coisa. Aqui eu não estou dizendo que Jack é velho. Jack é mais velho que, tá? É esse o efeito que esse sufixo tem sobre o adjetivo de uma sílaba. Então, lembre-se, essa é a primeira regra. Eu altero a grafia, a escrita do próprio adjetivo. Eu não uso a palavra mais ainda, tá? Eu vou falar dos adjetivos com 3 sílabas, depois eu vou voltar aos duas. É para vocês entenderem que a regra do uma sílaba e a do 3 sílabas são bem diferentes. E o de duas vai transitar entre um caso e outro, tá? Então, vou dar um pulo aqui para os 3 sílabas, tá? E depois a gente volta no caso das duas, para vocês entenderem. O que acontece com adjetivo de 3 sílabas ou mais? Então, esse aqui é mais parecido com a língua portuguesa. Nós não é tão difícil de assimilar, porque a tradução aí sim é literal, né? Então, quando o adjetivo possui 3 sílabas ou mais, ele permanece inalterado. Eu não preciso acrescentar ER nele. E aí a palavra mais, aí sim, assim como no português, a palavra mais, que aqui é o more, vai ser acrescentada na estrutura para dar a ideia mais que ou mais do que, né? Vamos a um exemplo para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui ó, um adjetivo, uma condição a ser comparada é o expensive. Caro, são 3 sílabas. Expensive. Falei para vocês, não se preocupem ainda com a quantidade de sílabas. Pode parecer que para nós é 4, mas na verdade são só 3, porque eu não tenho o som do E aqui, né? Eu tenho o som do X, do pen e do sieve. Esse E aqui não é pronunciado, eu falei no slide anterior, né? A contagem de sílabas em inglês é dada pelo som que a palavra tem, não pela grafia. Tá? Mas é como eu disse, é outra história, não precisa se preocupar agora. Consultem um dicionário caso vocês tenham dificuldade. Bom, então nós vamos comparar o adjetivo expensive, caro, com 3 sílabas, e nós vamos estabelecer os elementos. Elemento A é o custo de uma corrida de táxi, R$20, R$20. E o elemento B, uma tarifa de ônibus, R$5, tá? Então, um custa 20, outro custa 5, eu vou comparar no quesito caro. Então, eu tenho que a taxi ride is more expensive than a bus ride. Ou seja, uma corrida de táxi é mais cara, né? Mais cara do que uma viagem de ônibus, do que uma corrida de ônibus, né? A viagem de táxi é mais cara do que uma de ônibus. Como é que estão os elementos distribuídos aqui, então? Eu tenho o elemento A, que eu estou comparando, é uma corrida de táxi, comparada com uma corrida de ônibus. E no quesito caro, né, o adjetivo de comparação, agora, como eu disse, são 3 sílabas, a palavra mais está ali presente na estrutura, então é mais simples. Como eu disse, essa regra das 3 sílabas é mais fácil de assimilar porque ela é literal do que acontece no português. Quando nós estamos comparando coisas em português, nós usamos a palavra mais na maioria dos casos. Nós temos, pode não parecer, se vocês prestarem atenção, nós temos casos em português que nós não vamos alterar, mas nós vamos ter adjetivos irregulares. Bom, então eu disse para vocês, né? Pulei de uma sílaba para as 3 sílabas. E como é que fica então no caso das 2 sílabas? Por que eu falei primeiro dos adjetivos com uma sílaba e já pulei para o D3? É porque os adjetivos de 2 sílabas, como eu disse antes, eles vão transitar entre um caso e outro, e esse trânsito entre uma regra ou outra vai depender do Y que eu já tinha falado para vocês antes. Tá? Então, se ele tem Y ou não tem Y, vai puxar mais para um lado, para a regra de uma sílaba, ou mais para o outro, da regra das 3 sílabas. Vamos ver então, começando com as 2 sílabas que terminam em Y. Esse caso aqui ele vai ser bem parecido com os adjetivos de uma sílaba só, né? O adjetivo que possui 2 sílabas e termina com a letra Y, para eles, né? A regra é muito parecida com os adjetivos de uma sílaba, né? Ele também vai ser alterado. Lembra lá que eu acrescentava um ER no older, né? Só que ele vai ter uma pequena diferença no sentido de que o Y ele vai desaparecer, né? Sai o Y, e ao invés do Y, ao invés de acrescentar apenas ER, eu vou acrescentar IER. Eu vou manter o som da palavra, manter o som do I do Y, só que vai ter o I aqui. Vamos ver um exemplinho, acho que com exemplo fica mais fácil de entender. Vamos lá. Nós vamos pegar o seguinte adjetivo para comparar. Easy, 2 sílabas, ó. Easy, ó, o som do I, porque é fácil, tá? Vamos comparar 2 elementos no quesito facilidade. Eu escolhi o elemento A, English, a língua inglesa, e o elemento B, Portuguese, a disciplina português. Eu vou dizer que um é mais fácil do que o outro. Então, vamos lá. English is easier than Portuguese. O que nós temos aqui? Inglês é mais fácil do que português.
Minha opinião, tá? Eu peço desculpas pela pobreza dos exemplos aqui, mas foram as frases que vieram à minha cabeça. Eu procurei também colocar frases bem simples para que vocês possam entender o que eu estou explicando aqui. Tá? Então, nós temos aqui o elemento A, novamente, que é o inglês, o elemento B, que é o português. Nós temos o adjetivo da comparação, só que ele perdeu o Y. Se vocês compararem aqui o is, ele não tem o Y, né? Que formula as duas sílabas lá do easy. Ele ficou só o is, mas é o para comparar, para dizer que é mais do que. Eu acrescentei o i para dar o som do Y, mais o ER. Então, ele não é a mesma regra do adjetivo curto, mas é muito parecido. Então, ele tem uma tendência a ser mais parecido com a regra do adjetivo de uma sílaba quando termina com Y. Tá? E o sufixo IER, que eu tinha esquecido de passar. Então, o sufixo IER para dar essa ideia de mais. Bom, então, o quarto caso, né, que ficou faltando é quando ele tem duas sílabas, mas não tem Y no final. São poucos, acho que eu falei isso lá nos primeiros slides, né, que é quando eu tenho adjetivos de duas sílabas em inglês, a grande maioria deles vai terminar em Y, mas existem alguns poucos casos que tem duas sílabas, porém o Y não está presente, tá? Então, quando o adjetivo possui duas sílabas e não termina em Y, aí é mais simples, né? A regra é a mesma dos adjetivos com três sílabas ou mais. Aqui não tem alteração nenhuma, é simplesmente a mesma regra. A palavra mais vai aparecer na sentença, vai aparecer na frase, para dar essa ideia de mais do que. Então, assim como no três sílabas ou mais, que era a mesma regra do português, o duas sílabas sem Y vai seguir o mesmo caso. Então, por isso que transita as quatro regras, né? E se vocês pegarem no primeiro slide, eu coloquei adjetivos de uma sílaba, depois duas sílabas com Y, duas sílabas sem Y e três sílabas ou mais. Nessa sequência aí, transitando essas duas ideias aí de acrescentar um sufixo ou a palavra mais. Vamos a um exemplinho, então, desse caso aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, eu peguei o adjetivo aqui, o que eu vou comparar. O adjetivo famous, duas sílabas, do tradução famoso. Famous, A-O, duas sílabas. Som de vogal A, som de vogal O, tá? Duas sílabas aqui, famous. E eu vou comparar dois elementos. O elemento A vai ser o Pelé e o elemento B vai ser o Neymar. Mais uma vez eu peço desculpas pela pobreza do exemplo, mas eu acho que vocês vão conseguir entender, tá? Então vamos comparar os dois. Pelé e Neymar, eu vou dizer que Pelé is more famous than Neymar. O Pelé é mais famoso do que o Neymar. Pessoas no mundo inteiro conhecem muito mais o Pelé do que o Neymar. Hoje eu não sei se isso acontece, mas há uns anos atrás ele era mais, um era mais famoso que o outro. O Pelé era bem mais conhecido no tempo que eu tinha a idade de vocês, né? Hoje eu acho que não. Mas enfim, aqui está a comparação, né? O elemento A e o elemento B. O critério de comparação, o adjetivo que eu estou usando, que é a fama, famoso, ser famoso ou não, e não teve alteração nenhuma nessa palavra. Da maneira como ele se apresenta, né? Duas sílabas, não termina com Y, aí a palavra mais entrou na estrutura para dar essa ideia de mais do que. Tá ok, gente? Então, recapitulando antes de eu passar para a parte final das exceções, são essas quatro regras. Uma sílaba, duas sílabas terminando com Y, duas sílabas sem o Y e três sílabas ou mais. Tá? Antes de terminar esse vídeo, eu preciso falar para vocês que existem algumas exceções. O inglês não é muito das exceções, o português tem muito mais exceções às regras, mas ainda assim, mesmo sendo uma língua diferente, mesmo tendo bem menos, elas existem. E são bem fáceis. O que vocês vão fazer com as exceções? Essas aqui vocês têm que decorar, porque são palavras diferentes, mas são poucas, são só quatro. Tá? Então prestem atenção a essas quatro exceções aqui. O que são as exceções? Elas não vão seguir nenhuma dessas quatro regras que eu apresentei para vocês. São quatro regras e quatro exceções. Quais são elas, então? A primeira exceção é o adjetivo bom, good. Né? Temos aqui, ó, good. Se vocês pensarem nas regras, ele teria uma sílaba. E aí eu formularia a palavra gooder. Mas não existe a palavra gooder. Ela não segue a regra do uma sílaba e acrescenta o ER. Não segue essa regra. Ele simplesmente é uma palavra diferente que vocês já devem ter lido por aí, que é better. Tá? Então, se vocês encontrarem o better, vocês vão traduzir simplesmente como o comparativo do bom. E vocês percebam, como eu disse para vocês, que no português nós também temos os adjetivos irregulares, né? Nós temos uma palavra aqui que é melhor, nós não falamos mais bom, né? Então, todas as regras de comparação no inglês, assim como no inglês existe essas diferencinhas aqui, existe aquele substantivo ER, no português nós temos também algumas formulações diferentes da regra, formações irregulares, né? Então, nós temos a palavra melhor, tá? Exceção 2, aí não é um adjetivo, é um advérbio. Eu falei para vocês que não são só os adjetivos, mas a grande maioria é composta por adjetivos, mas aparecem alguns advérbios. Aqui eu tenho o advérbio well, né? Que é bem. Mas se eu for comparar o bem,
e o bom, esse é bom, o outro é melhor, eu estou bem, estou melhor, a palavra é a mesma, né? Então, tanto o good, bom, como o well, bem, vão ter o comparativo formado com a palavra better, melhor. Terceira exceção é a palavra bad, né? Que significa ruim, mal com U, mal com L, né? Qualquer uma dessas três traduções, adjetivo ou advérbio, né? Adjetivos, aqui ruim, mal, advérbio, mal. O comparativo dele é worse. Então, da mesma forma que não existe gooder nem weller, não existe também o better. Ele tem só uma sílaba, mas não obedece à regrinha do adjetivo de uma sílaba que seria acrescentar o E. Então, é uma palavra diferente, worse. Decorem, então, essas palavrinhas, né? Eu digo decorem, é feio falar decorar, mas é aquisição de vocabulário, é uma palavra nova, tá? E a última exceção que eu vou apresentar para vocês é mais comum, é bem comum também, que é o far. É o adjetivo far, que significa distante. O que acontece com o far? Ele até tem uma certa semelhança com a regra do ER, porque o ER vai estar presente. Mas o adjetivo ele é alterado de duas maneiras. Ele tem um TH aqui, e às vezes até o A troca pelo U. Então ele tem essas duas construções possíveis aqui. Ó. Far é distante, para falar uma coisa que é mais distante, ou longe, mais longe, se vocês quiserem traduzir. Para falar mais distante ou mais longe, tem essas duas grafias, uma com A, farther, e outra com U, further. Tem uma pequena diferença aqui, mais aberto A e aqui U. Farther, further, tá? Então, se vocês encontrarem essas palavrinhas, elas são a forma comparativa do adjetivo distante. Então, só para concluir aqui, guardem bem esses 4 adjetivos, advérbios aqui que eu apresentei, que são as exceções. É bem fácil até de manter essa ideia na cabeça. São 4 regras, 4 exceções. As 4 regras, uma sílaba, 2 sílabas com Y, 2 sílabas sem Y e 3 sílabas ou mais. 4 regrinhas. As exceções, good, well, bad, far. Tá bem, pessoal? Eu acho que esse aqui é o último slide dessa minha videoaula. Então, eu me esqueci dos exemplos. Não é o último, tem mais o slide do exemplo. Deixa eu só colocar uns exemplinhos com esses adjetivos e advérbios aqui, só para concretizar isso, e daí depois a gente finaliza, tá? Então, alguns exemplos aqui. Ó. Coffee is good. Café é bom. Estou usando o adjetivo bom para qualificar o café. Coffee is better than tea. Agora estou comparando o café com chá. E estou dizendo que café é melhor do que chá, tá? Com well, I'm feeling well today. Estou me sentindo bem hoje. Tá? Só estou dizendo condição. Comparando, I feel better than yesterday. Eu me sinto melhor do que ontem. Comparando hoje com ontem, eu estou melhor hoje do que ontem. Com o bad, I am a bad soccer player. Eu sou um péssimo jogador de futebol, um mau jogador de futebol. I am worse than my brother. Eu sou pior do que meu irmão. Meu irmão joga melhor do que eu jogo pior do que ele. Eu sou o pior jogador de futebol do que o meu irmão. E por fim o far, Porto Alegre is far. Porto Alegre é longe, é distante. Porto Alegre is farther ou further than Santa Maria. Então, Porto Alegre é longe, Porto Alegre é mais longe do que Santa Maria. Se a gente comparar a distância da nossa cidade para essas duas, eu tenho 2 elementos, né? Lembrando, 2 elementos para comparar, Porto Alegre e Santa Maria, o quesito é distância, uma é mais do que a outra. Agora sim, este era o último slide, então só para finalizar. Como eu disse para vocês, a ideia desse vídeo é ser bem sucinta. Se vocês forem explorar esse assunto, pesquisar um pouco mais, existem mais detalhes para serem vistos, mas o que é mais importante para que vocês entendam, eu tentei colocar nesse vídeo aqui, que são as 4 regras e as 4 exceções. Existem alguns detalhes de grafia, de dobrar a última letra, por exemplo, big, vou ter que colocar um outro Gzinho, mas eu não vou pedir isso para vocês agora. Tá? É importante que vocês, nesse momento, assimilem apenas isso que eu coloquei aqui, as 4 regras e as 4 exceções. Esses outros detalhes vai ficar para um outro momento. Talvez quando vocês continuarem os estudos, a gente pode voltar a esse tema, mas por enquanto o fundamental é que vocês deem conta disso que eu apresentei para vocês aqui. Tá bem, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Era isso então, eu vou postar as atividades com base nisso que eu apresentei para vocês nesse vídeo. Então, encerrando, é isso. Tchau, tchau.